Obrigado, pastor Arilton, por mais essas mensagens especiais desta manhã. Bom dia, meu querido amigo que nos acompanha. Estamos juntos mais uma vez. Hoje é quinta-feira, ao longo desta semana. Estou tendo o privilégio de, junto com vocês, nos unirmos nesse momento especial de oração a Deus. É um novo dia, novas atividades, nos aproximamos aí já do final da semana. Pode ser que algumas coisas que ficaram um pouco atrasadas ao longo da semana, hoje é o dia de correr um pouquinho mais. Com certeza o Senhor está disposto a te ajudar. Obrigado por você estar com a gente. São as primeiras horas desse dia e agora é um momento muito especial para intercedermos, para orarmos uns pelos outros. E aqui, como todos os dias, mais alguns amigos queridos trazem os seus pedidos de oração para juntos aqui no programa Encontro com a Vida nós intercedermos a Deus. Eudete Freire, obrigado por você ter enviado o seu pedido para a gente. E ela diz, eu peço oração pelo meu esposo, pela minha filha e pelos meus netos. Meu esposo está um pouco depressivo, precisa muito de oração. Amém. Amém, Eudete. Você compartilhou com pessoas que estão de fato comprometidas em orar e clamarmos juntos a Deus. Vamos orar pelo seu esposo, também por toda a sua família. Marília Cruz Pinto coloca também diante do Senhor a sua família. Ela pede oração pelo Leonardo, uma pessoa especial para ela, para que ele seja liberto dos poderes de Satanás. Ele precisa deixar de fumar, precisa que Deus o ajude. Peço pela minha neta, Shanaia, que ela tenha um encontro com Jesus, que tenha sabedoria para educar a sua filhinha Emanuele, e que Jesus proteja a elas. Ó Marília, mais uma vez percebo o teu carinho, o teu amor pela sua família, como é importante colocar o nosso lar, os nossos familiares nas mãos do Senhor. Sei que você tem feito todo o empenho para poder testemunhar de Jesus para eles, mas creia que o Senhor também de maneira poderosa, Ele tem um jeitinho todo especial de falar com cada uma das pessoas, da forma como elas podem entender. E tenha certeza de que quanto mais você continua intercedendo por elas, o Senhor as tem abençoado. O Moisés Cruz, ele diz, peço oração pelas minhas filhas, pelo meu neto e pelo genro. A minha querida irmã Maria, que está internada. Vamos orar por eles todos, Moisés, orar pela restauração da saúde da Maria e também pela tua linda família. E eu creio que você fala aqui com muita alegria, com muito orgulho do seu netinho, né? Que Deus abençoe você aí no seu lar. A Hélida Ferreira, ela diz, bom dia, eu peço oração pelas minhas filhas Camila e Julie, minha neta Belinda, meu esposo, que não quer mais estar na presença de Deus. Oro pela minha vida espiritual, pela Catiúcia e o seu filho André Luiz Souza e por toda a minha família. Ó, Hélida, que Deus abençoe você, todas essas pessoas queridas aqui que você menciona, também o seu esposo, para que ele possa ouvir a voz da pessoa do Espírito Santo, se despertar para as coisas de Deus, né? E assim toda a sua família ser ainda muito mais abençoada e feliz. Eu quero compartilhar com vocês um texto que fala de como Deus está interessado em atender às nossas orações. O profeta Isaías, no seu livro, ele deixou um texto muito especial que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta manhã. O profeta Isaías, ele diz aqui no capítulo 65, o verso 24, ele compartilha a seguinte mensagem vinda de Deus para nós. Diz assim, e será que antes que clamem, eu responderei? E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Percebe? Não precisamos necessariamente entender que Deus vai demorar muito para nos atender. Enquanto você está clamando, o Senhor já está disposto a atender. Antes mesmo que clamem, diz o Senhor, eu já os responderei. Claro que nesse texto, o Senhor está colocando uma condição especial, de que a gente se volte verdadeiramente para Ele. Que a gente tenha uma constância em buscar o Senhor. Tenha prazer em estar em sua presença. E eu fico muito feliz por você separar essas primeiras horas do dia para buscar o Senhor.
E o Senhor com certeza há de atender a cada um de vocês, queridos, que nos procuraram, e a você que está aí nos acompanhando em casa, no lugar onde você está, talvez já se deslocando para o trabalho, ouvindo aí esta mensagem, talvez no carro, onde você estiver. Tenha certeza de que o Senhor está disposto a cumprir as suas promessas, mas Ele espera que você se volte para Ele em todo o tempo. E por isso nós vamos orar nesta manhã. Então feche os seus olhos, se puder, acompanhe esta oração. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque de maneira muito especial, ao irmos à Tua presença nesse momento, estamos certos de que o Senhor já está disposto a responder, a nos atender, porque nos ama e quer o nosso melhor. A Tua soberana vontade há de conduzir a nossa vida e as nossas petições de tal forma que a gente tenha muitas razões para Te agradecer. Portanto, Senhor, o Senhor conhece cada uma das pessoas que Te busca nesta manhã. Ó Pai querido, que sintam Tua presença em sua vida, Teu amor, Tua bondade, que as Tuas misericórdias os acompanhem neste dia, meu Deus, e assim eu suplico em nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, amigos, chegou agora o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa temporada muito especial estudando como Jesus tratava as pessoas. Essa temporada, essa série, terá 20 temas e hoje vamos estudar como Jesus tratou os pobres. Esse é o tema de hoje. Antes, porém, de entrarmos no assunto, deixa eu mandar um abraço carinhoso aqui para os nossos telespectadores, para os nossos internautas. A Emiko Sato disse assim: bom dia, pastor, muito boas as mensagens. Gostei também da parte da saúde, especialmente sobre o diabetes. Obrigada. Que bom, Emiko, que foi útil para você. Todos os dias temos um profissional de saúde aqui falando para nós um pouquinho sobre doenças, curas, tratamentos, como ajudar as pessoas a manter boa saúde. Você acompanhou esse quadro, né? Há pouco, né? O Hélio Nimorella diz assim: bom dia, eu estou ligado da África Austral, em Moçambique, na província da Zambésia, distrito de Derry. Olha aí, Hélio Nimorella. Um abraço, Hélio, para você e para todos os amigos que nos assistem aí desde Moçambique. Que bom ter a companhia de vocês. A Janes Barca mandou aqui um texto do Salmo 127, versos 1 e 2, dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É verdade. Que Deus possa nos ajudar nesse dia, dando a todos nós das suas ricas bênçãos. Nós temos uma plataforma onde você pode aprender mais a palavra de Deus e eu quero convidar você para estudar a Bíblia com a gente. Eu estou falando do site bibliamais.com.br. bibliamais.com.br. Nesse site você pode aprender muitas coisas da Bíblia. Por isso, acesse agora mesmo a nossa plataforma de estudo e venha conhecer mais da palavra de Deus. Quer falar com a gente? Nós temos um contato direto para você. O WhatsApp do programa é o 48 3281 375. Repetindo, 48 3281 375. Esse é o WhatsApp do programa Encontro com a Vida. Você pode falar com a gente através desse WhatsApp, tá bem? Tá pronto aí para começarmos o estudo? Pega a sua Bíblia então, venha comigo. Como Jesus tratou os pobres. Esse será o tema que hoje vamos estudar. Como Jesus tratou os pobres. Antes, porém, de avançarmos no estudo, como você já sabe, nós sempre oramos aqui pedindo a bênção do Senhor para estudar a Bíblia. Vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, muito obrigado pela chance que temos de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar ao Deus Espírito Santo que esteja conosco agora, abrindo nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. Nos colocamos inteiramente em Tuas mãos, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. A minha Bíblia já está aberta aqui, no livro de Marcos, no capítulo 12, onde nós leremos a história de hoje, onde iremos aprender sobre como Jesus tratou
as pessoas pobres. Marcos 12, 41 em diante, eu leio assim. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Que história impressionante, não? Jesus estava ali no templo, havia ali uma caixa de ofertas, também chamada de gasofilácio, onde as pessoas depositavam suas ofertas, e o texto diz que homens ricos depositavam ali grandes riquezas. Interessante que a Bíblia fala muito sobre o dinheiro, sabia? A Bíblia trata de vários assuntos. Também fala sobre o dinheiro. Inclusive, depois do tema o reino de Deus, o segundo tema mais tratado na Bíblia é o tema do dinheiro. Isso quer dizer que Jesus nos ajuda a ter sabedoria para administrar bem aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Isso também nos fala sobre os perigos de se amar a riqueza, etc. Jesus falou tudo sobre esse assunto. Mas por que aqui uma viúva pobre que depositou ali 2 moedinhas deu mais do que todos aqueles homens que ali estavam dando volumosas ofertas? Eu queria falar para você sobre a moeda de Deus. Você sabia que Deus tem uma moeda? Pastor, como assim? Bom, no Brasil hoje a nossa moeda é o real. Nos Estados Unidos você tem o dólar. Na Inglaterra você tem a libra. Bom, qual é a moeda de Deus? A moeda de Deus não é o real, não é o dólar, não é a libra. A moeda de Deus é o percentual. Essa é a moeda de Deus. O que significa isso? Bom, vou dar um exemplo bem prático para você. A Bíblia apresenta para nós um plano financeiro. Você sabia que a Bíblia tem um plano financeiro, né? Tem. Especialmente o profeta Malaquias, no capítulo 3, versos 8 a 10, é quem fala desse plano financeiro, onde nós somos mordomos de Deus, tudo que nós temos pertence ao Senhor, mas parte disso deve ser devolvido a Ele. A expressão mordomos de Deus indica que Deus colocou tudo em nossas mãos para que nós administrássemos essas coisas para o Senhor. Então, tudo aquilo que está em seu nome, propriedades, terras, apartamentos, casas, carros, tudo isso, na realidade, pertence ao Senhor. Mas Ele nos deu a possibilidade de administrar essas coisas. E a maior prova de que nada é nosso, quando a gente morre, nem a roupa leva, né? Apenas o nosso caráter nos acompanhará para a eternidade. Tudo fica por aqui. Mas nós somos mordomos de Deus e devemos cuidar, administrar com sabedoria tudo que Ele coloca em nossas mãos. E para provar a fidelidade dos seus mordomos, o Senhor estabeleceu na Bíblia um plano financeiro que inclui 2 coisas: dízimo e oferta. Eu dizimo e dou oferta. O que é dízimo? A palavra já diz, é a 10ª parte. Então, se o meu salário é R$1.000, eu vou então separar R$100 e vou devolver para Deus. Isso é o dízimo. Essa 10ª parte não me pertence. Pertence ao Senhor. E eu tenho que devolver a Ele aquilo que é dele. Além do dízimo, que é a 10ª parte, a Bíblia também fala sobre ofertas. E a Bíblia estabelece um critério para se doar as ofertas. O apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Não por tristeza ou necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Se no dízimo Deus estabeleceu um percentual, 10%,
Na oferta, não. Deus deixou aberto para que nós dessemos segundo o proposto no coração. Então, o dízimo expressa a nossa fidelidade, a nossa honestidade, e a oferta expressa a nossa gratidão, a nossa entrega. Então, alguém, para ser leal ao Senhor nas questões financeiras, ele deve ser um fiel dizimista e ofertante. O profeta Malaquias, no capítulo 3, faz uma severa advertência. Nos versos 8 a 10, Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e perguntais em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. E depois então Deus faz um convite. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Ou seja, seja honesto, seja leal ao Senhor, dê o seu dízimo e a sua oferta. E Deus promete assim: e abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vós bênçãos sem medida. Quer ter bênçãos sem medida? Seja leal ao Senhor no plano financeiro que Ele estabeleceu, nos dízimos e nas ofertas. Agora, uma pessoa que ganha R$1.000, ele vai devolver de dízimo R$100. E uma pessoa que ganha R$100.000 vai devolver de dízimo R$10.000. Agora, quando esse fiel devolveu 1.000 ou 10.000, quem devolveu mais? Na moeda divina, ambos devolveram a mesma coisa. Então você entendeu por que a moeda de Deus é o percentual? Porque aquele que ganhou 100.000 devolveu 10.000, devolveu 10%. O que ganhou 1.000 devolveu 100, devolveu 10%. Então, para Deus, eles devolveram a mesma coisa. Porque o que importa para o Senhor é o percentual. Se nós estamos sendo fiéis e honestos naquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Então, esses líderes religiosos, esses fariseus e escribas dos dias de Cristo, eles gostavam mesmo de aparência. Havia até certos ritos e tradições que, quando eles iam devolver suas ofertas, trombetas eram tocadas antes que a pessoa colocasse ali sua oferta, ou seja, ele gostaria que todos vissem a sua generosidade, como se estivesse fazendo um favor muito acima daquilo que lhe foi solicitado. Jesus observava o espírito que cada adorador tinha quando ia até ali no gasofilácio, na caixa de ofertas, e colocava ali a sua oferta. Jesus observava. Por quê? Porque Jesus observa não apenas o exterior, mas Jesus olha o coração, o interior. Jesus sabe o que vai no íntimo de nossa alma. Jesus sabe se você está fazendo as coisas por amor a Ele ou por obrigação. Jesus sabe. E quando todos davam ali da sua riqueza, vem por ali uma mulher muito tímida, tentando ser invisível ou passar despercebida, e vai até o gasofilácio e deposita ali as suas 2 moedinhas. Essa expressão quadrante fala de um valor irrisório, centavos. O que poderia ser feito com essas 2 moedinhas? Não se compraria nada, não se poderia fazer quase nada. Mas Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: vocês viram aquela viúva pobre que deitou ali sua oferta? Vocês viram, observaram? Eu quero dizer para vocês de que aquela mulher, ela doou muito mais do que todos os que doaram antes. Porque os que doaram antes estavam doando ou devolvendo o que lhes sobravam. Ela, porém, deu da sua pobreza todo o seu sustento. Ou seja, ela trazia a Deus uma oferta de gratidão. O que motivou esta viúva a dar tudo o que ela possuía? A Bíblia não relata. Mas certamente ela havia sido tocada pelo Espírito Santo, abençoada por Deus de alguma maneira, e ela queria agora, ao devolver tudo o que possuía, demonstrar sua gratidão a Deus. Jesus elogiou a oferta da viúva pobre, porque Jesus compreende o que é ser pobre. Ele mesmo foi. Jesus mesmo nasceu numa família humilde, lidou com questões difíceis na sua vida, trabalhou junto com seu pai,
Jesus não veio a essa terra como um milionário, como um grande fazendeiro. Não. Ele veio como um servo sofredor. Jesus entende as necessidades que nós passamos. Jesus entende as nossas lutas. Jesus entende quando parece que diante dos nossos olhos não há solução para o problema financeiro. Jesus entende isso. Interessante, a Bíblia apresenta um Deus que não apenas entende, mas um Deus que se preocupa. Inclusive, quando a palavra de Deus quer falar a respeito da religião pura e sem mácula, a Bíblia fala daquela religião que cuida dos órfãos e das viúvas. E também dos pobres. E por que cuida dos pobres, órfãos e viúvas? Porque são pessoas dependentes, que não têm o que fazer, ou talvez não têm o recurso que precisa. São pessoas que precisam de amparo. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar bem dos desafortunados, dos órfãos e das viúvas. Esta é a religião pura e sem mácula. Em toda a Bíblia, Deus sempre orientou o seu povo a cuidar dos pobres, a cuidar dos órfãos e das viúvas. Inclusive, no tempo de Israel, quando se tinha ali a colheita, havia uma lei onde eles deixavam partes da colheita, os cantos da seara, e eles não colhiam esses cantos para que as pessoas pudessem, depois de feita a colheita, os pobres terem condições de ir lá e encontrar alimento para o seu sustento. Deus pensou neles. No santuário, por exemplo, os animais eram levados até lá para sacrifício do pecado. Mas Deus, pensando também nos pobres, orientou que o próprio santuário devesse prover 2 cordeiros por dia, um de manhã e um à tarde. E esses cordeirinhos deveriam ser mortos em benefício dos judeus que estavam longe do templo e dos pobres que não tinham com que sacrificar. Ou seja, em todo momento Jesus se preocupou com a situação das pessoas pobres que não têm posses. Agora, há um detalhe bem interessante. O fato de sermos pobres, de não termos muitas riquezas, não quer dizer que nós não tenhamos o cuidado de Deus para uma sobrevivência digna. Aliás, é o servo de Deus Davi quem escreveu: fui pobre ou fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Então Deus, ele promete abençoar e cuidar daqueles que são fiéis. Então não importa se você é uma pessoa que sobrevive com um salário mínimo, ou se você nesse momento está desempregado e sobrevive com alguns trabalhos que você tem feito extras. Se você é fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão, Deus vai cuidar de você, da sua família e vai te abençoar. A lei que Deus nos apresenta em sua palavra é: aquele que é fiel no pouco também será fiel no muito, mas aquele que é infiel no pouco também será o infiel no muito. A Bíblia não ensina aí uma teologia da prosperidade, nem diz que todo mundo que aceita Cristo vai se tornar uma pessoa rica, uma pessoa milionária. Esta é uma ilusão que vendem por aí. A Bíblia não ensina isso. Mas a Bíblia ensina que todo aquele que for leal ao Senhor, que se dispuser a andar nos caminhos do Senhor, o pão será dado e as águas serão certas. Pastor, e como Deus faz? Qual é o critério que Deus muitas vezes usa para abençoar alguns com bens materiais e outros não são abençoados? Bom, eu queria partilhar com você um pensamento hoje. Sabia que para muitos a pobreza é uma bênção? Isso mesmo. E por que que é? Porque muitos são tão dados aos bens materiais, tão apegados ao que é terreno, que se tivesse um pouquinho mais do que tem, poderiam perder sua salvação por amor aos bens materiais. E você não se esqueça que Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Deus, conhecendo o nosso coração, Ele sabe para quem Ele pode confiar um pouco mais de bens, um pouco mais de recursos.
E quando ele percebe que as pessoas a quem ele confia são leais e fiéis e usam os recursos da forma adequada, Deus pode abençoar mais e mais essas pessoas, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que o reino dele seja abençoado. E o reino dele é abençoado quando o reino dele avança. Avança na pregação do Evangelho. Avança ajudando as pessoas a compreender as verdades que existem nesse livro como forma de prepará-las para o céu. Então, amigo, nós temos que ser leais ao Senhor em todas as questões. Não importa se eu sou uma pessoa pobre, se eu sou classe média ou uma pessoa rica. Em todas as circunstâncias eu devo ser leal ao Senhor. E quando eu sou leal ao Senhor, a promessa de Deus é: o teu pão será dado, as tuas águas serão certas. Davi, fui moço, agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Deus, que é o doador de toda a vida e de todas as coisas, Ele cuida dos seus filhos. Jesus, no famoso discurso da montanha, declarou, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Olhe as aves dos céus. Elas não plantam, não ceifam, contudo nenhuma só vem a faltar que Deus não saiba. Agora, se Deus cuida assim dos pardais, não cuidará também de seus filhos, de suas filhas? Você não pode se deixar vencer pela ansiedade. Você tem que confiar que o Senhor vai estar do teu lado, te ajudando em todos os momentos. E você tem que buscar sabedoria dele para ser fiel, para ser honesto em todas as questões. Se você é um homem, uma mulher a quem Deus confiou muitas posses, seja leal ao Senhor com as tuas posses. Não se esqueça do compromisso dos dízimos, das ofertas, e empregar os recursos que você tem basicamente para 3 coisas: cuidar bem da sua família, atender aqueles que estão mais próximos de você, ajudar as pessoas que estão próximas e fazer avançar o reino dos céus. Todos os recursos que Deus tem colocado em nossas mãos, eles devem servir a esses 3 propósitos. Relembrando, primeira coisa, cuide bem da sua família. Faça o melhor por eles. Dê o melhor que você puder, com todo equilíbrio e sabedoria que deve ser. Segundo, busque abençoar pessoas do seu entorno. Ajude aqueles que você puder ajudar. E terceiro, não se esqueça de que os teus recursos devem ser usados também para fazer avançar o reino de Deus. E quando você faz isso, você está juntando tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corroem. Esta é a promessa divina. Então, querido amigo, em toda a Bíblia, Deus se preocupou sempre com as pessoas desafortunadas, com os pobres. Jesus elogiou a oferta dessa viúva pobre, porque Jesus olhou a sinceridade desse coração. E hoje Deus está cuidando dos seus filhos e filhas, e nós não podemos ser absorvidos nem consumidos pela ansiedade, pela correria do dia a dia e nos esquecermos de que nós temos um Deus que nos ama e cuida de nós em todos os momentos. Deus enviou seus servos para cuidar das viúvas, aquela lá de Sarepta, lá da terra de Naim. Deus enviou servos para atender estas viúvas, essas mulheres pobres, à beira da morte. Deus cuida de seus filhos. Deus enviou até pássaros para alimentar o seu filho Elias, enquanto ele estava lá no ribeiro do Querite. Deus cuida dos seus filhos em todas as circunstâncias. Não precisamos temer, mas o que nós precisamos hoje é confiar no Senhor e na sua providência e sermos leais a Ele naquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. A pergunta que eu faço para você hoje é esta: tem sido você leal ao Senhor naquilo que Deus tem colocado em suas mãos? Lembre-se, quem é fiel no pouco também será fiel no muito, mas quem é infiel no pouco será infiel no muito. Sim, querido amigo, querida amiga, eu espero que hoje nós tomemos a decisão
de sermos leais ao Senhor em tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. E nunca nos esqueçamos da forma como Deus trata as pessoas menos afortunadas. Se você hoje está passando por necessidades, se você tem dificuldades financeiras, coloque tudo nas mãos do Senhor, porque Ele tem uma porta para ser aberta para você. Ele tem uma saída para o seu problema. E seja leal ao Senhor em todas as questões. Assim o seu pão será dado e as tuas águas serão certas. Ora comigo. Maravilhoso Pai, muito obrigado por sabermos do Teu amor e do Teu cuidado por todos nós. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis ao Senhor em todas as questões. E que, se for da Tua vontade, que nós prosperemos, que nós o façamos para o bem da nossa família, para o bem do próximo e para o avanço do Teu reino. Nos colocamos em Tuas mãos para esse dia. Oramos em nome de Jesus. Amém.